Olá, bom dia a todos, graça e paz. Mais um dia de vitória hoje na presença do Senhor. Hoje a gente vai fazer um devocional mais diferente, vamos comentar uma palavra hoje diferente. Essa palavra se encontra no livro de Tiago. A gente vai ler só um versículo e depois a gente conversa sobre ele. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal e também para a continuidade da palavra do Senhor. Essa palavra te encontra em Tiago, capítulo 4, verso 7, um versículo bem conhecido da palavra do Senhor, e que diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, fala conosco, ministra a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus. Palavra muito importante, digna de toda e qualquer aceitação. E diz assim: sujeitai primeiro a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acredito que todos nós queremos uma vida livre dos contra-ataques do inimigo, uma vida livre de perseguições, uma vida tranquila, suave, uma vida em paz. Quem que não quer? Mas Deus ele nos apresenta aqui na sua palavra três pontos, ou seja, uma linha de raciocínio, uma linha de segmentos, uma receita para a gente conseguir isso. E ele diz o que? Primeiro, sujeitai-vos primeiro a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus, o que a gente entende por se sujeitar a Deus? Primeiro, obediência. Sujeição se diz obediência. Se colocar e saber que Deus é o nosso Pai, é o nosso Rei, está acima de nós, tanto para nos dar direcionamento como para nos abençoar. Tanto para nos dizer o que fazer, mas também para nos proteger na hora da aflição. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos crido. É o Deus que nós recorremos no tempo da aflição. É o Deus que a gente agradece quando tudo está bem. É o Deus que a gente pede que cuida dos nossos filhos. É o Deus que pede que mantenha a saúde dos nossos pais. Esse é o mesmo Deus. Se sujeitar a Deus. Existem algumas coisas é preciso fazer para se sujeitar a Deus. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Mas como fazer a vontade de Deus se eu não conheço a Deus? Como fazer a vontade de Deus se eu não sei o que Deus me pede, o que Deus quer de mim? Uma coisa muito importante de se sujeitar a Deus é ter uma intimidade com Deus. É ter uma busca por Deus. Algo que tem que ser todos os dias. A palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como todos os dias eu preciso me alimentar, todos os dias eu também preciso do Senhor. E se alimentar do Senhor. Esse é um alimento que nos faz bem à alma. A gente sabe que o corpo milita contra o espírito, a carne milita contra o espírito contra a carne. O meu corpo, quando eu me coloco para acordar de madrugada, ele está com preguiça, querendo ficar na cama, querendo dormir, querendo ficar um pouco mais. O colchão ali parece que abraça a gente, não é verdade? E o que acontece? Isso não dá preguiça, mas quem está falando ali é o nosso corpo. O espírito sabe o que a gente precisa, o espírito está pronto, mas a carne muitas vezes ela é fraca. Se sujeitar a Deus é buscar a presença do Senhor. Orar ao Senhor, ler a sua santa palavra, meditar, ir aos cultos, ouvir a palavra. Romanos 10, capítulo 17, ele fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Preciso ter fé para acreditar em Deus. Preciso dar lugar também para ouvir. Você está ouvindo a palavra do Senhor através de mim, mas não sou uma fonte única. Tem outras fontes, tem outros pastores, tem outros pregadores, tem pessoas que no YouTube, tem pessoas no Instagram e na igreja. É muito importante a gente congregar. Se sujeitar a Deus, a gente precisa conhecer o nosso Deus. Indo na igreja, tendo um gabinete, muitas vezes a gente está inseguro, a gente está em dúvida e a gente precisa ouvir outros conselhos. Provérbios eles nos assegura que na multidão de conselheiros se faz uma guerra com prudência. Às vezes eu não sei quais são as decisões que eu tenho que tomar. Às vezes eu estou em dúvida sobre qual caminho seguir, um plano A, um plano B, ou talvez até um plano C que eu não conheço, mas que o meu pastor ele sabe. Então a gente se sujeitar a Deus inclui tudo isso. Meditação na palavra do Senhor, oração, que eu acho que é o primordial de tudo, é uma vida de oração. Nós como cristãos, nós como adoradores, nós como servos do Senhor, a primeira vida que um cristão precisa ter é uma vida de oração. Segundo, palavra do Senhor.
A palavra do Senhor é muito importante porque a palavra do Senhor ela é o próprio Senhor falando conosco. O Espírito Santo nos dá o discernimento e a gente vê aquela palavra ali falar com a gente. Eu muitas vezes gosto de falar isso porque para mim é verdade, porque na verdade é a verdade. A palavra de Deus ela se renova a cada dia, a cada manhã. Então se eu tô triste e leio ali um salmo, aquele salmo fala comigo de uma forma. Eu tô alegre, aquele salmo fala comigo de uma outra forma. Sendo a mesma palavra, sendo as mesmas letras que ali estão escritas. E cada vez ela vai se falar de uma forma porque a palavra de Deus ela se renova. Então o fato de se sujeitar a Deus inclui a palavra do Senhor. Pregações, ministrações, ouvir um pensamento diferente do meu. Isso também inclui em se sujeitar a Deus. Resistir ao diabo. Segundo ponto. Resistir ao diabo nesse contexto aqui, essa resistência, ela não fala simplesmente de eu não aceitar. Mas fala também de eu bater de frente, de eu me contrapor. O inimigo ele vai lançar setas. Uma preguiça hoje, tem um jogo de futebol, não vou no culto. Apareceu uma coisa para fazer, uma festa para ir. Às vezes eu tenho que decidir o que lá na frente vai fazer a diferença. Será que é dormir um pouco mais? Será que é ver o jogo de futebol? Será que é sair com determinadas pessoas? Ou buscar a presença do Senhor? É um alimento diário. Quanto mais a gente se alimenta de Deus, mais fortalecido a gente está em Deus. O versículo seguinte, ele vai dizer o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A gente precisa chegar a Deus. Mas a gente resistir ao diabo. Existem muitas formas de resistir ao diabo. Sabe por quê? Porque Deus ele apresenta um propósito para nós. E Satanás ele apresenta diversos planos. Ele vai apresentar diversas coisas. Diversos tipos de pecado. Diversos tipos, como nós podemos dizer, um banquete, um manjar. Vários manjares para nos atrair. Uma coisa a gente entende, Satanás ele não vem para o nosso rumo, ele não vem atrás de nós com um chifre e tridente. Porque se ele viesse, ninguém aceitaria ele. Isso é lógico. Quem queria? Mas ele vem através de coisas que agradam. Como foi com Eva no jardim? Um fruto desejável que era agradável aos olhos. Não que aquilo fosse a vontade do inimigo, mas aquilo não agradou ela. Assim Satanás ele vem, ele mostra o enfeite. Eu gosto muito do livro de Provérbios, ele vai dizer que o pão comido às ocultas ele é agradável, mas no final a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Sua boca se encherá de cascalho. Imagina comer um pão com terra, um pão com areia? Ruim, né? Mas é isso que acontece quando a gente se sujeita ao pecado. A gente não resiste ao diabo. A princípio, aquele pecado ele é prazeroso, porque o pecado em si ele é prazeroso. Prazeroso para a nossa carne. Mas o final dele não é tão bom. Resistir ao diabo é necessário hoje a gente abrir mão de algumas coisas. Entendo eu que na vida, cada escolha se constitui uma renúncia. No momento que eu escolho um plano, eu tenho que abrir mão de outro plano. No momento que eu escolho a Deus, eu abro mão do inimigo. No momento que eu escolho o inimigo, eu abro mão de Deus. Não se pode agradar a dois senhores. Livre-arbítrio não é simplesmente o que eu posso ou não posso fazer, o que eu devo ou não devo fazer, do que eu quero ou não quero fazer. É a escolha de quem eu quero servir. Não se pode servir a dois senhores, porque você há de agradar a um e desagradar ao outro. Se sujeitar a Deus, seguir aquilo que Deus pede de você. Existe abrir mão de algumas coisas. E esse abrir mão é resistir ao diabo. E no final, como resultado, ele fugirá de vós. Porque no momento que você se sujeita a Deus, você não simplesmente está só obedecendo a Deus. Você está entrando no reino, você está entrando num lugar de proteção, você está entrando num lugar de cuidado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita sabedoria, Ele não simplesmente dá o que você quer, mas Ele dá o que você precisa. Quando eu estou aqui me sujeitando a Deus, eu estou buscando ao Senhor, eu estou precisando da presença do Senhor, Deus ele tem visto que a minha conta de aluguel não está paga. Ele tem visto que o meu gás está acabando. Ele tem visto que um filho meu está precisando de uma roupa. E Deus ele vai agir em todo o contexto. Porque Deus ele nos faz, ele nos trata de uma forma completa. Ele não nos deixa faltar nada. Ele nos dá os meios para conseguir, ele nos alerta, ele nos aponta o caminho a seguir. Esse é o nosso Deus. Se sujeitar a Deus, a gente não simplesmente está obedecendo um Deus autoritário, porque não é isso.
A gente está obedecendo um Deus que protege. A gente está obedecendo um Deus que cuida. A gente está obedecendo um Deus que transforma. Eu sou muito grato pela oportunidade de hoje estar falando para vocês. De poder ter um celular. Estou hoje na casa dos meus pais, usando a internet deles. E estou fazendo esse vídeo. Estou muito grato ao Senhor. Porque acredito eu que estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Creio eu nas promessas do Senhor. Creia você também nas promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E Ele vai cumprir cada uma das promessas que fez para a sua vida. Quer mais uma promessa hoje? Deus, Ele é o teu Deus. E quer te fazer uma pessoa especial. Ele quer cuidar de você, de tudo na sua vida. Permita hoje que o Senhor cuide de você de uma forma diferente. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas até que o Espírito Santo me conduziu para falar para vocês. Se sujeitar a Deus é se colocar num lugar de cuidado, no lugar de um Deus poderoso. O nome desse canal aqui é Como é Bom Ter um Pai. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo que é muito bom ter um pai. Um pai atencioso, zeloso, que hoje tem nos sustentado de pé. Mas muito mais do que pedimos ou pensamos, Deus, Ele conhece o nosso amanhã. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Busque ao Senhor hoje, porque eu tenho certeza que Ele tem respostas incríveis para a tua vida. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam abençoados poderosamente. O que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. E que Deus os abençoe. Manda esse vídeo para alguém que está precisando. Talvez tenha o seu vizinho, seu irmão, seu filho, sua mãe. Às vezes tem alguém precisando ouvir essa palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.